se sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amados, fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos nós cultuarmos. Porque primeiramente eu não vim pregar, eu vim cultuar, vim adorar a Deus. Para isso que nós nascemos, é para isso que nós somos chamados, primeiramente para sermos adoradores de Deus. Louvado seja Deus. Segundo também, amados, eu vim falar com os jovens. Nós vamos ter logo mais uma vez o nosso acampamento de jovens do campo de Jabuticabal. Então, desde já eu quero deixar para o conhecimento da igreja, o acampamento ele vai ser nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, tá? Então nós estamos aí há três semanas do acampamento, está muito em cima, Nós já estamos nos preparando, estamos nos programando, tá? O acampamento vai ser na cidade de Jabuticabal, o pessoal já separou uma escola lá. Nós estamos procurando fazer tudo para que saia da melhor condição possível, amém? Queridos, eu quero pedir para você que tem filho jovem, seja aí a partir dos seus 12 anos, ou se tiver algum adolescente com um pouco menos de idade, e se quiser enviar, por gentileza, enviem. Lá nós trabalhamos, a gente dá palestra, os cultos, faz vigília, oração, tudo para que o jovem saia de lá edificado, com sabedoria, após ouvir mais de Deus, sabe? E mais ainda um companheirismo entre eles que acontece todas as vezes que eles vão no acampamento. Posso dizer porque desde a minha juventude, que não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo, eu sempre fui em acampamento. Acho que o meu primeiro acampamento eu tinha 12 anos. E dos meus 12 anos para cá, nunca mais parei de ir em acampamento. Casei, faz 9 anos que eu sou casado. E mesmo depois de casado, já fui para Sumaré, Ibaté, Sorocaba. E Deus seja louvado por isso, amados. Eu fui batizado no Espírito Santo em acampamento. Eu tive o meu chamado ministerial em acampamento, né? Lembro como se fosse hoje, o dia que Deus me separou para o ministério, o dia que Deus mostrou qual era o meu ministério, amados. Foi num acampamento de jovens e o meu coração, a minha vida foi marcado depois desse dia, para a glória de Deus. Então, mande o seu filho. Mas o meu filho ainda não é evangélico. Amados, melhor ainda, mande o seu filho lá, mesmo não sendo evangélico. Sabe, uma das formas de nós ganharmos é ele sentir que ele é ajudado por todos os jovens que estarão lá, se tornando amigos, se tornando parceiro um dos outros. Eles vão dormir juntos no mesmo quarto, vão tomar café da manhã junto, almoçar junto, jantar junto, participar dos cultos juntos, cantar juntos, bagunçar junto. E isso é bom, amados, é gostoso. Eu, particularmente, eu não pode ser baderna, mas bagunça eu permito, né? Bagunça eu permito, porque eles têm muita força. Então 3 horas da manhã eles estão acordados ainda, né? E os adultos que vão também estão acordados, porque eles não dormem, não deixam dormir, né? Eles não deixam dormir, então tem que ficar acordado também. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Tenho certeza que os nossos jovens são edificados nesses encontros, nesses acampamentos, em nome de Jesus. Mateus é da minha época. Mateus, nós participávamos junto em Ribeirão Preto. Não sei se aqui no campo de Jabuticabal, todos eles, né? Nós somos acampamentistas, se é que essa palavra existe, né? Louvado seja Deus. O custo, amados, mesmo com a alta dos alimentos, como a gente vem vendo, né, acontecer, nós em reunião decidimos manter o mesmo valor que a gente já mantém há 3 anos, na verdade, que é um valor de R$80. E esse valor é para manter a questão da alimentação, os pastores ou pregadores que a gente porventura traz, e todo o custo de manutenção do trabalho é vinda desse recurso. Irmão Maílson, eu não tenho R$80.
Conversa com Moisés. Moisés tem. Tô brincando, irmãos, não é assim. Conversa com Moisés, porque conversa com Moisés e ele vai passar para mim. Não deixe, ou melhor, não deixe o seu filho sem participar por não ter o dinheiro. Irmão, se eu não tenho dinheiro agora, posso comprar em alimento? Queridos, o meu desejo é que o vosso filho participe. Esse é o desejo do meu coração. Não é para levantar dinheiro, não é para ganharmos dinheiro. Você fala assim, vou dar R$80 em alimento porque eu vou passar lá no cartão. Amém. Irmão, se eu não consigo dar 80, venha conversar com a gente. Eu quero que os vossos filhos participem. Eu quero que os jovens estejam presentes. E convém que todos estejam presentes para serem abençoados em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus. Ainda tenho um sonho, não sei se vou estar na assessoria de jovens até para que esse sonho aconteça, mas eu tenho um sonho, e não é de agora, de fazer um acampamento aqui em Pitangueiras. Não sei se Moisés sabe desse desejo, mas eu sempre estou trazendo alguma coisa para cá, algum evento para cá, até chegar num porte de nós fazermos um acajabe aqui em Pitangueiras. Não sei se eu consigo, né? Não sei se eu vou estar na assessoria até lá, mas se eu tiver, confesso para os irmãos que é um desejo do meu coração, nós separarmos um lugar aqui. Só que vocês vão trabalhar bastante, mais do que já trabalham. Se Deus permitir, nós vamos fazer juntos um acampamento aqui ainda, tá bom? Louvado seja Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já ministrei essa palavra em Guariba, já ministrei essa palavra em Jabuticabal, já ministrei essa mesma palavra em Sertãozinho, já ministrei também em Matão, para os jovens de Matão. Porque é uma palavra mais propriamente direcionada para os pais, acerca de uma preocupação que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que é uma preocupação que está no coração de Deus. Daniel 1:3. Todos encontraram? Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir o rei. Agora abra comigo lá no capítulo 2 de Daniel, um pouco mais à frente, capítulo 2, versículo de número 23. Capítulo 2 de Daniel, verso 23. Fala assim: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor nesta noite? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Essa passagem que nós lemos, ela é bastante conhecida. É a passagem onde Daniel ele é levado para a Babilônia, no domínio do rei Nabucodonosor, um homem que reinou, que imperou, que conquistou muitos reinos sob o seu domínio. A Bíblia nos fala que Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele invadiu a tribo de Judá, e ele levou vários utensílios, ele saqueou a cidade, né? E levou consigo também alguns utensílios da casa de Deus. Um pouco mais para frente, após esse saque, a Bíblia vai nos falar que Nabucodonosor deu ordem para que alguns jovens fossem escolhidos, fossem selecionados dentre o povo de Israel, dentre o povo de Judá, para que o servissem lá no seu reino, lá no seu palácio. A Bíblia nos fala que Nabucodonosor ele pede para que escolham os melhores jovens, aqueles que não tivessem imperfeições físicas, como nós lemos, jovens de boa aparência,
jovens inteligentes, com uma boa instrução, digamos, acadêmica. Então ele falou assim: olha, escolhe jovens bons, os melhores, de alta classe, da nobreza. E a Bíblia vai nos falar que entre esses jovens estava um chamado Daniel, levado provavelmente lá por cerca de 16 anos, quando ele tinha cerca de 16 anos, para servir o rei Nabucodonosor na Babilônia. Esse jovem, amados, ele foi alguém cujo Deus Todo-Poderoso, Deus na qual nós servimos, menciona e cita o nome de Daniel como alguém instruído, sábio. Em Ezequiel, Deus faz um elogio acerca de Daniel, acerca da sua integridade, acerca da sua honestidade e acerca da sua sabedoria. A Bíblia nos mostra então no livro, um pouco mais à frente nós continuarmos lendo, que o rei ele determina para que todos aqueles jovens se alimentassem da melhor comida que tinha ali no reino, porque era a comida que o próprio rei comia, para que eles bebessem do melhor vinho que tinha no reino, porque era o mesmo vinho que o rei bebia. Então todos eles foram submetidos à melhor dieta que podia ter naquela época. Todos eles foram submetidos à melhor alimentação que tinha naquela época, que era a alimentação do rei. Mas, amados, a Babilônia era um reino que continha muito paganismo, eles serviam vários e vários deuses. Então todo o alimento que eles utilizavam, que eles se alimentavam, eram alimentos oferecidos aos seus deuses. Então Daniel, ele mais alguns dos seus amigos, a Bíblia nos fala que eles decidiram não comerem da comida que o rei comia, porque ele se sentiria contaminado por aquele alimento. Ele decidiu, ele propôs no seu coração não se alimentar, ainda que a sua dieta fosse legumes, fosse água somente. Mas a Bíblia nos fala que ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com a alimentação do rei, com o melhor que poderia ter naquela terra. Daniel, um jovem de 16 anos, foi retirado da sua terra natal, de Judá, um povo chamado e escolhido por Deus, foi levado para a Babilônia, recebeu o direito de comer o de melhor, mas não aceitou, não quis se contaminar. E quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor ele criou uma pergunta no meu coração e me fez ficar questionando como um jovem de 16 anos consegue pôr no seu coração uma proposta tão forte desse jeito. Como Daniel conseguiu propor no seu coração não se contaminar, amados, com toda aquela alimentação sacrificada a ídolos, oferecida a ídolos. Eu fiquei meditando de onde veio Daniel, qual era a condição física daquele jovem. Nós já falamos, era um jovem muito bonito, provavelmente, porque o rei pediu isso. Era um jovem sem defeito físico, era um jovem cujos pais investiram dinheiro na sua instrução. Provavelmente Daniel era da alta classe, da alta nobreza. Daniel era um jovem culto, inteligente. Então Daniel ele foi muito bem instruído pelos seus pais. Mas e a condição espiritual que Daniel vivia? Daniel ele vivia num contexto, amados, em Jerusalém, espiritualmente morto. No tempo de Daniel, Jerusalém, a tribo de Judá, amados, eles estavam desviados da presença do Senhor. Tanto que Nabucodonosor, esse rei, invadiu Jerusalém, a mando e a permissão de Deus, como castigo àquele povo. Os reis que tinham naquela época, depois do rei Josias,
um outro rei chamado Joacás assumiu o reinado, e a Bíblia nos fala que os reis depois de Josias foram se desviando do caminho do Senhor, e a população, o povo de Deus foi declinando espiritualmente. Então Daniel veio de um contexto espiritual deplorável, amados. Leiam o livro de Ezequiel e você vai ver, Deus pega Ezequiel numa visão, ele em espírito leva Ezequiel dentro do templo e fala assim: Ezequiel, vou te mostrar o que é que os meus ministros fazem dentro do templo, para você ver como estava deplorável a situação de Israel naquela época. Lá dentro do templo de Deus, da casa de Deus, os ministros desenhavam répteis nas paredes e se curvavam diante desses répteis. Deus fala assim: vem Ezequiel, eu vou te mostrar coisa pior ainda. E ele vê a imagem que causava ciúme a Deus. Ele fala assim: vem Ezequiel, eu vou te mostrar coisa pior ainda. E ele vê mulheres chorando por ídolos, homens se curvando diante do sol, adorando o sol. Então a situação que Daniel vivia era uma situação espiritualmente deplorável, porque Judá e Israel estava desviada dos caminhos do Senhor. Então ele foi tirado de uma situação deplorável espiritualmente e foi levado até a Babilônia, para uma situação, amados, pior ainda. A Babilônia era um lugar espiritualmente terrível. Tem um livro que eu li que fala um pouco de como era a Babilônia. Eles tinham muitos e muitos deuses, e eles também faziam templos para os seus deuses. E tudo que é depravado, tudo que é sem nenhum tipo de moralidade, tudo que é sem nenhum tipo de espiritualidade voltada a Deus e ao verdadeiro Deus, acontecia. As mulheres eram expostas, nuas, e tinham relações com os homens dentro desses templos, porque eles acreditavam que assim eles tinham acesso a Deus. Era um paganismo terrível, onde crianças eram sacrificadas, onde adultos eram sacrificados. Então, amados, eu entendi que Daniel foi tirado de um contexto espiritualmente corrupto e morto, e foi levado para um contexto espiritualmente pior ainda. E a pergunta que veio ao meu coração é essa: como um jovem de um contexto ruim, levado para um contexto ruim, se mantém puro diante de Deus? Como um jovem em duas situações totalmente desfavoráveis para manter a sua fé, propõe no seu coração, Daniel 1 capítulo 8, porém Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro. Como, amados? Como um menino de 16 anos propõe uma coisa dessa, mesmo estando vivendo em situação espiritualmente totalmente morta, contrária à vontade de Deus? É aí que entra o capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, amados, acontece algo maravilhoso. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele chama todos os sábios, mas não conta o sonho. Ele fala: ó, quero que vocês adivinhem, mas não vou falar qual sonho é. E nenhum deles consegue. Ele fala assim: olha, mata todos os sábios da Babilônia, sábios, magos, astrólogos. Quando foram para matar Daniel, ele falou: peraí, eu não estou sabendo do negócio, me conta. Ó, o rei teve um sonho e ninguém conseguiu adivinhar. Daniel sabiamente foi até o rei e falou: me dê um tempo e eu vou te trazer o que é esse sonho que tu teve. O rei deu esse tempo para ele. Ele pôs-se a orar, amados, porque Deus responde a oração dos seus servos. Daniel e seus amigos oraram, então Deus revelou para Daniel o sonho que o rei tinha, o sonho que o rei teve.
E quando Daniel teve essa revelação, ele fez essa oração que nós lemos no capítulo 2, no versículo 23. Ele inicia no versículo 20 dizendo: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, Ele destrona reis e estabelece, Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. E ele fala: eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus pais. Amados, aqui está a resposta que Deus traz ao meu coração. Como um jovem num contexto impuro vai levado para um contexto impuro e decide se manter santo diante da presença de Deus. Simples. Daniel tinha pais que conhecia a Deus. Quando o israelita falava, ó Deus de meu pai, dos meus pais, ele podia estar citando duas coisas. Primeiramente, os patriarcas. Ele podia estar falando de Abraão, Isaac, Jacó, José. Ou senão ele podia estar falando realmente dos seus pais biológicos. E eu quero usar esse contexto como sendo os pais biológicos de Daniel. E Daniel fala: ó Deus de meus pais. Amados, e isso é muito forte, porque demonstra que os pais de Daniel, primeiramente, conheciam a Deus, que os pais de Daniel serviam a Deus de coração, que os pais de Daniel sabiam qual era o verdadeiro Deus. Só que mais do que isso, demonstra, amados, que os pais de Daniel cumpriram aquilo que a Bíblia manda que os pais façam no livro de Deuteronômio, aonde Deus dá uma ordem para os israelitas falando: olha, vocês vão ensinar os vossos filhos, quando vocês estiverem andando pelos caminhos, vocês vão falar para os seus filhos acerca de mim. Quando vocês estiverem sentados, vocês vão falar para os seus filhos a meu respeito. Quando vocês forem dormir, vocês vão falar para os seus filhos ao meu respeito. Coloca uma plaquinha na testa, coloca nos umbrais da porta, mas ensina a meu respeito para os vossos filhos. Foi a ordem de Deus para Israel. É por isso, amados, que um jovem chamado Daniel, de 16 anos, se manteve santo num contexto de total depravação, porque tinha pais que cumpriram o mando de Deus e ensinou os seus filhos a seguir a vontade de Deus. Sabe como era que um israelita ensinava os seus filhos? Primeiro, quando a criança nascia, o nome não era qualquer nome. O nome ou fazia alusão a um patriarca do passado, uma homenagem ao patriarca do passado, ou era um nome que declarava a glória a Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, é bênção do Senhor, recebi de Deus, é de Deus, foi Deus quem deu, não sei, o nome significava alguma coisa que glorificava a Deus, dentro do contexto que a criança nasceu. Então o nome da criança já era para a glória de Deus. Amados, quando a criança começava a falar, hinos já eram ensinados para essas crianças, para eles poderem ir discursando. Quando a criança ia dormir, eles eram ensinados todos os dias antes de dormir a declarar o que é chamado de Shema Israel, ou ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Antes de dormir, a criança tinha que citar isso.
E quando acordava, a criança era ensinada a recitar o que é chamado de Modéani, que é um canto de agradecimento a Deus. Oh meu Deus, eu te agradeço por ter mantido a alma na minha vida. E louvava a Deus ainda pela manhã. Assim era o ensinamento de um filho de um judeu. Quando crescia, a criança era levada para ensinamento com mestres. A Bíblia, a Torá, já era ensinada ainda a ele quando criança. Aos 12 anos ele já tinha responsabilidade de saber acerca da Torá, acerca da Bíblia. Então Daniel passou por todo esse processo e foi um homem vencedor, amados, e espiritualmente santo diante de Deus. Glorificou o nome de Deus onde estava, porque os seus pais cumpriram o dito de Deus, o mandamento de Deus, ensinando o seu filho quem era o verdadeiro Deus. Eu ainda não sou pai, e essa mensagem já serve muito para mim, porque eu desejo ter os meus filhos. Então, se eu estou pregando isso para vocês, essa palavra também é para mim, para que quando eu ter o meu filho, espero que em breve, que não tarde muito mais do que já está tardando, 9 anos de casado, que os 2 que eu pretendo ter, que eu possa também ter essa sabedoria que os pais de Daniel tiveram. E para vocês, amados, é o que eu desejo também. Ensine os vossos filhos no caminho do Senhor. Efésios 6,4: criai os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E sabe por que eu estou trazendo essa mensagem para as congregações onde eu estou passando? Porque Deus incomodou meu coração. Sabe por quê? Porque enquanto nós como cristãos não estamos ensinando os nossos filhos, a televisão está ensinando. Liga a televisão hoje, o seu filho vai estar sendo instruído de que sexo antes do casamento é normal, de que pornografia é normal, de que homossexualismo é normal. Os seus filhos estão sendo instruídos por uma mente corrupta e degenerada. As novelas só ensinam traição e mais traição. Os casais são impelidos a se degradarem. A escola, amados, tem se tornado um antro de depravação. Acompanhe nas redes sociais, acompanhe em algumas mídias e alguns sites, que você vai ver qual é o nível de ensinamento que nós estamos tendo. Posso dizer por experiência própria, no primeiro dia de uma aula de filosofia na faculdade que eu cursei, eu fui ensinado acerca de maçonaria. Algo que não estava na aula, mas o professor disse: eu quero ensinar para vocês que a maçonaria é boa. Primeiro dia de aula de filosofia que eu tive. Na escola, os seus filhos estão sendo ensinados que são produtos de uma evolução natural e não do Criador. Sabe por quê? Porque fora, não estou dizendo os cristãos professores, eu estou dizendo que aqueles que não têm a instrução de Deus, têm mente caída, que foram ensinados por uma mente caída, e estão trazendo esse ensinamento às nossas crianças, e nós como cristãos, não estamos dando a devida atenção a isso. Nós não podemos permitir, amados. Olhe para os desenhos animados de hoje. É uma baixaria. Eu não sei por que colocam desenhos animados para crianças com meninas com mini saia, com roupas cada vez mais curtas. Tem desenho animado. Liga a televisão e você vê logo de manhã. Se você não ensinar o seu filho acerca de Deus,
a rede social vai ensinar o seu filho acerca do mundo. Se você não ensinar a Bíblia para o seu filho, o Facebook, o Instagram, Snapchat, qual mais que tem? WhatsApp, Messenger, e aí vai, e tem outros que nós nem sabemos, mas eles sabem. Quantas vezes você pegou o celular do seu filho para ver o que ele está digitando lá? Oh, mas eu não quero constranger o meu filho. Não se preocupe, o mundo constrange, o diabo leva. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos, hoje ela está com 12. Ano passado, infelizmente ela não mora com meu irmão, separou da esposa dele, ele não é evangélico, se separaram e a criança foi morar com a mãe. 12 anos, e ela estava na casa do meu pai. Nós fomos fazer um churrasco lá, que a gente sempre faz na casa do meu pai. E ela estava sentada lá na cama do meu pai e mexendo no celular, quietinha, sozinha. Eu cheguei lá e falei, dá esse celular aqui. Ah, tio, mas não sei o que. Falei, também não sei o que, me dá. Com quem que você está conversando? Deixa eu ver os seus contatos aqui, as suas conversas. Amados, no meio das conversas delas eu encontrei uma, 12 anos, sendo aliciada por um rapaz de uma aparência aí de pelo menos quase 40 anos, de outro estado, não daqui de São Paulo, de outro estado, porque eu entrei no perfil para ver, e falando que era ela linda, que ele gostaria de vê-la, que não sei o que, 12 anos. Não ensine o seu filho e o mundo ensinará. Não dê atenção para o seu filho e o mundo dará. Pega o celular da mão dele, pergunte o que ele está fazendo, o que ele está conversando, mas vai constranger o meu filho. Amados, é seu filho. Primeiro que enquanto estiver debaixo do seu teto, quem manda é você. Crianças hoje de 5 anos já mexem em Facebook, WhatsApp normalmente. Eu, quando tinha 5 anos, sabe o que eu tinha? Só 5 anos, não tinha mais nada. Não sabia fazer mais nada. Só tinha 5 anos. Então, não quero me estender mais, mas eu quero deixar essa advertência para vocês. Eu sei que não adianta os pais ensinarem, mas os jovens não propor nos corações deles se manterem puros. Então uma parte é do filho em decidir ou não seguir o caminho que o pai ensinou. Mas nós que somos cristãos, amados, carregamos uma promessa de que se ensinarmos os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, ele não se desviará. Ensine. Esse mundo não está brincando com família. Satanás está cada vez mais pressionando nas famílias. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos calados. Os pais colocam os filhos na frente da televisão e esquecem. A TV, a internet é que está educando as crianças hoje. E eu pergunto para você que porventura é pai, quantas vezes nessa semana que inicia hoje, mas que terminou ontem, quantas vezes você orou com teu filho? Quantos versículos bíblicos que você leu com seu filho? Sabe, eu fui numa igreja de avivamento bíblico, e se você vê o apelo que a irmã fez para que os pais mandassem os jovens para a escola dominical, porque eles não mandavam, e isso é um absurdo. Porque nós permitimos que eles aprendam na televisão, na internet, no mundo, mas não dispusemos a nossa dedicação para que eles aprendam na casa de Deus. Que não seja com você assim, amados. Senta, chama o seu filho.
Fala para ele assim: olha, vou te passar acerca de quem é Deus. Fala para ele: meu filho, nós servimos um Deus que um dia Ele livrou o povo do cativeiro e colocou esse povo para caminhar na presença dele. Mas eles entraram num deserto e lá não tinha água, Ele deu água da rocha. Não tinha comida, Ele fez cair pão do céu. Não tinha carne, Ele mandou codornizes no deserto. Era calor demais, Ele mandou uma nuvem de dia. Era frio demais à noite, Ele mandou uma coluna de fogo. Mas quando eles chegaram diante de um mar, Ele abriu o mar. Quando eles chegaram diante do Jordão, Ele abriu o Jordão. Quando os exércitos que eram mais fortes vieram contra eles, o nosso Deus se levantou com poder e glória e os livrou. Quando eles chegaram diante de uma cidade fortificada, aos gritos e brados de adoração a Deus, as muralhas caíram. É assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, ensinando para que um dia nas orações deles eles possam dizer: ó Deus de meus pais, eu te louvo, aleluia. Ensine o seu filho na doutrina e admoestação, no conhecimento de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Invista nele, invista, e deixa Deus ser glorificado na vida de vocês, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus puser ao meu coração. A hora já é bastante escassa, mas que vocês sejam abençoados por Deus, sejam edificados por essa palavra, e o nome do nosso Senhor seja glorificado em vossas vidas, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Irmãos, só existe decisão ou propósito de se escolher algo quando se existe propostas. Se você não propõe nada ao seu filho, ele só vai ter uma proposta, né? Daniel tinha como ter propósito no seu coração porque ele foi ensinado. De repente apresentaram coisa diferente para ele, e ele preferiu ficar com o que já tinha, né? Se nós não ensinarmos nossos filhos, como foi dito aqui, que proposta que eles vão ter? Apenas aqui ensinaram eles, e não foi nós. Então eles não têm opção de escolha, né? Não tem opção de escolha. Que nós possamos ensinar. A Bíblia diz que a vara da disciplina tira do coração da criança a loucura. A loucura pelas coisas que não se deve ter. Quando a Bíblia diz vara da disciplina, não está falando da varinha de marmelo. Aquela também é boa. Mas está falando da palavra. O salmista Davi, ele diz que ele foi livre da morte, porque tanto a vara quanto o cajado do Senhor o consolaram, sabe? A vara, a palavra. Então ensinar o filho é corrigi-lo, é instruí-lo, né? O Salomão disse que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer ele não se desviará dele. Então quem tem princípio, quem tem ensinamento, quem tem conselho, sabe o que quer, sabe onde vai, sabe quem é, né? Não vai se desviar. Eu digo sempre, né? Eu nasci e me criei no meio da malandragem. Sempre morei em periferia, onde existia tudo quanto é tipo de pessoas fazendo tudo quanto é tipo de coisas, né? Joguei muita bola com os manos. Antes deles jogar, eles fumavam, mano. Fumavam, cheiravam, ficavam doidão. E eu estava lá no meio deles jogando, brincando. Só que eu tinha princípio. Toda vez que eles me ofereciam, eu dizia: não, eu não preciso disso. Eu sei quem eu quero, eu sei quem eu sou. E eles diziam: é isso aí, continua assim, não cai nessa não, né? Então, saber quem você é, o que você quer, para onde você vai, é importante. E tudo isso porque, como disse o Maílson aqui, papai e mamãe estavam ensinando. Eu digo para os meus, esses dias eu estava falando com eles, eu apanhei muito quando era criança.
muito mesmo. Meu pai era muito ignorante com respeito a corrigir, e ele não sabia bater não. Então naquele tempo eu apanhava de borracha, aquelas mangueiras de aguajardim ou conduíte, apanhava daquele lá. Eu falei para os meninos, apanhei tanto de borracha que eu quase me apaguei, né? Borracha apaga, né? Ele apagou todas as coisas erradas que tinha, foi apagando. Mas eu apanhei tanto de borracha, mas eu esqueci. Eu louvo a Deus porque ele veio Mas a única vez que ele me corrigiu de uma maneira diferente, ele me pegou jogando cartas na rua com alguns meninos. E ele me pegou e levou para casa. E ele disse: agora você vai aprender algo. O chão de casa era rústico, e ele me pôs de joelho lá, não como castigo, mas como ensinamento. E ele disse: você vai ler aí um salmo. Eu disse: mas que salmo? Salmo 1, e em voz alta. Nunca mais eu esqueci o salmo. Nunca mais me esqueci daquele dia, né? E o salmo dizia: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso não prevalecerão na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aprendi, nunca mais esqueci, né? Foi um remédio. Que nós possamos fazer isso, irmão, ensinar os nossos filhos, amém? Mas se você não ensina hoje, não quer se constranger hoje, mais tarde você vai chorar e vai se constranger. Fique de pé. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Maílson, que Deus possa conceder mais oportunidades para estarmos juntos. Quero orar nesta noite. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nos concedeste de podermos estar aqui, por esta palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, que é o mestre da palavra, que ministrou aqui nesta noite, possa continuar, Senhor, fazendo com que essa palavra repercuta em nossos corações, e que nós possamos gravá-la na tábua do nosso coração. Pai querido, porque não queremos ser ouvintes negligentes, mas operoso e praticante desta palavra, porque sabemos que ela é viva, é eficaz, é penetrante, ela transforma, Senhor, ela dá vida, ela redargue, ela corrige, ela exorta, ela ensina, para que todo homem e mulher sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que o teu Santo Espírito possa continuar falando, Senhor, em cada coração, que Ele possa fazer lembrar, Senhor, de cada palavra que dita, Pai querido e amado, e que ela possa continuar, Senhor, fazendo, Senhor, a transformação necessária que tanto necessitamos para ter uma mente transformada, renovada, Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita da vontade do Senhor na nossa vida. Peço que o Senhor agora nos despeça em paz debaixo de um potente, guardando e livrando de todo o mal, Senhor, Pai querido e amado, dando uma noite abençoada aos seus filhos, uma semana abençoada, próspera, onde eles possam prosperar em tudo aquilo que colocar em suas mãos e o coração para fazer. Leva-os em paz, ó Pai. Abençoa o teu servo que esteja ministrando nesta noite a sua família, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, e em nome de Jesus te agradeço. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todos que crê, e todos que crê dizem: está encerrado em nome de Jesus. Não cesse de comentar o sermão, capaz do Senhor. Deus os abençoe.